Começar o ano com propósito. É sobre isso que a gente vai falar hoje, mergulhando neste guia prático da Igreja Angelim. Vamos explorar juntos como um jejum de 21 dias pode ser uma chave para destravar um ano de muito mais clareza espiritual. Mas vamos lá, qual é o verdadeiro motivo por trás de uma prática como essa, né? Por que alguém escolheria, de propósito, começar um novo ciclo com uma disciplina que envolve renúncia? É o que a gente vai descobrir. O ponto de partida do guia é uma perspectiva bem interessante sobre o ano de 2026. Ele é visto como um tempo de grande intensidade espiritual, um ano de extremos. E com tantas vozes e distrações brigando pela nossa atenção, a pergunta é: como encontrar o foco? Bem, o jejum era apresentado aqui como a resposta, um caminho para a gente se alinhar. Então, por que 2026? O que tem de tão decisivo nesse ano? A primeira parte do guia mergulha fundo na simbologia por trás desse chamado específico. E a análise, olha que curioso, nos convida a olhar para os números. De um lado, temos o número 6, que na simbologia bíblica muitas vezes representa o esforço humano, o homem no centro de tudo. Do outro, a soma dos algarismos do ano, 26, que remete ao nome de Deus, YHW, simbolizando sua presença ativa. Essa dualidade cria uma tensão, sabe, entre o nosso esforço e a ação de Deus. Esse é um tema central para o ano. E não para por aí. O manual também dá um destaque para o número 9. Biblicamente, ele representa um tempo de gestação, de maturidade. É um convite para a gente refletir sobre o que está sendo gerado dentro de nós, em segredo, se preparando para vir à tona. Portanto, a proposta do guia para esse ano de extremos não é um simples ritual, é na verdade um ato consciente de governo pessoal. A ideia é alinhar o coração e a mente, silenciando todo o ruído de fora para encontrar o verdadeiro norte. Mas, afinal de contas, o que é o jejum? Para a gente entender o real significado, o manual nos leva de volta lá para suas raízes na Bíblia. E a essência do jejum é essa. Não é obrigação, é escolha. É abrir mão de algo que é bom, que é legítimo, por um tempo, com um objetivo maior. Focar no que é eterno. É um ato voluntário que busca reordenar as prioridades para se aproximar de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, o jejum era um sinal muito claro de dependência total. Em momentos de crise, como foi com o rei Josafá, era uma forma de reconhecer publicamente que só a ajuda de Deus poderia trazer a solução. E essa prática ganha ainda mais força no Novo Testamento. O próprio Jesus jejuou como uma forma de se preparar para o seu ministério. Ele deixou um exemplo poderoso do papel do jejum como ferramenta de consagração e foco espiritual. E se a gente olha para a igreja primitiva, o jejum era fundamental. Era como se eles criassem um ambiente espiritual mais propício para ouvir a voz de Deus com mais clareza, sabe? Especialmente antes de tomar decisões importantes que mudariam o curso da história. Certo, mas por que 21 dias especificamente? O guia nos mostra que essa duração não é aleatória. Ela tem um significado espiritual profundo que está diretamente ligado à ideia de perseverança. A inspiração vem da história do profeta Daniel. Ele jejuou por 21 dias. E a narrativa bíblica nos conta uma coisa incrível. A oração dele foi ouvida logo no primeiro dia, mas a resposta que ele podia ver demorou para chegar. Uma lição e tanto sobre perseverar e confiar no processo. E a grande lição aqui é justamente esta. O silêncio durante o jejum não é ausência de resposta, mas sim processamento. É um tempo em que Deus está trabalhando nos bastidores espirituais, mesmo que a gente não veja os resultados de imediato. Agora, vamos para a parte prática. Como é que essa jornada de 21 dias funciona? O manual oferece diferentes formas de participar, sempre lembrando que o mais importante é a intenção do coração. As opções são bem flexíveis, o que mostra que o foco não são regras rígidas. Pode ser desde abrir mão de uma refeição, restringir certos tipos de comida ou até mesmo jejuar de redes sociais e outras formas de entretenimento. O que vale é a atitude do coração. Jejuar não é apenas sobre o que a gente deixa de fazer, mas principalmente sobre com o que a gente preenche esse espaço que foi criado. E o guia destaca a importância de preencher esse tempo com oração, com a leitura da palavra, com adoração e com momentos de silêncio. Esses são os pilares que sustentam a jornada. E no final das contas, qual é o objetivo de toda essa jornada? Para onde todo esse caminho de renúncia e disciplina nos leva? O destino desta viagem é o alinhamento do coração. Não se trata de um teste de resistência física, mas sim de um reajuste interno. O jejum acaba funcionando como uma ferramenta que expõe nossas dependências e nos ajuda a realinhar nossas prioridades.
colocando Deus de volta no centro. E como diz lá em Provérbios, o coração é a fonte da vida. É o nosso centro de comando. Por isso, o manual enfatiza tanto que o alinhamento do coração é o objetivo principal, porque todo o resto na nossa vida flui a partir dele. E aqui está a chave de tudo. O jejum não é para impressionar a Deus com o nosso sacrifício. É sobre uma transformação que acontece por dentro. É um caminho para ter mais clareza para discernir, mais sabedoria para decidir e mais segurança para caminhar ao longo do ano que se inicia. O guia nos deixa com uma promessa inspiradora, tirada do livro de Josué. A consagração de hoje é a semente para as maravilhas de amanhã. Uma reflexão poderosa sobre como a nossa preparação espiritual pode de fato transformar o nosso futuro.